Você já sentiu que mudou por dentro, mas nada ainda mudou por fora? Você já tomou decisões importantes, rompeu com o velho eu, mas sua vida ainda parece travada? Muitas vezes achamos que basta decidir mudar, virar a chave, cortar o que estava nos puxando para trás. E sim, esse é o começo. Mas a verdadeira transformação, aquela que ativa o código da prosperidade, só começa depois do rompimento. Tem gente que já largou o passado, já rompeu com o pecado, já abandonou o velho eu, mas não está vivendo a nova promessa. Por quê? Porque ainda não entende ou não entendeu o que acontece depois. Ainda não ouviu o chamado. Betel é o ponto de virada. É o lugar onde o céu toca a terra, onde Deus fala de novo, onde a aliança é renovada, onde o propósito se ativa. E talvez o que esteja faltando na nossa caminhada não seja mais força, não seja mais fé, seja a revelação espiritual do que esse lugar representa. É nesse capítulo de Gênesis 35 que o código da prosperidade com propósito é ativado. E não estamos falando de fórmula mágica, mas de princípios divinos que geram um avanço real. Talvez estamos presos no intervalo entre quem a gente era e quem Deus nos chamou para ser. Entre o passado que já não nos serve e o futuro que ainda não se manifestou. Mas hoje, através de Gênesis 35, vamos entender o que acontece nesse exato ponto da jornada. O momento depois da decisão, onde tudo pode mudar ou continuar igual se a gente não responder ao chamado. E se você sente que está nessa transição, essa palavra é para você. Porque quando Jacó subiu a Betel, não foi só uma subida geográfica, foi espiritual. Ele não voltou para o mesmo lugar. Ele voltou para o propósito original. E ali Deus ativou a identidade, a promessa e a prosperidade. O que vem agora vai abrir nossos olhos. Vai revelar o que talvez ninguém ainda tenha nos explicado sobre o rompimento, o reposicionamento e o poder oculto de Betel. Gênesis 35 mostra com clareza sobre o que acontece depois do rompimento interno. Porque o rompimento em si, por mais poderoso que seja, ainda é só o início. Existe uma etapa depois disso, uma fase decisiva, e é exatamente que aí que muitos se perdem. A gente rompe com o velho eu, abandona hábitos, atitudes, padrões que nos mantinham presos, mas se não entendemos o que vem depois, podemos acabar girando em círculos. E Gênesis 35 revela um segredo escondido, o código da prosperidade com propósito. Um código que não tem a ver com dinheiro rápido ou fórmulas humanas, mas com princípios que ativam uma nova estação na nossa vida. Esse capítulo não é só uma história sobre Jacó. É um mapa profético para quem está pronto para sair do deserto e viver a colheita. Um roteiro de Deus para quem quer romper por dentro e ver os frutos florescendo do lado de fora.
Porque não basta mudar o coração, é preciso subir. E subir para onde Deus está chamando. Esse capítulo é o mapa para quem quer não só mudar por dentro, mas também ver a colheita do lado de fora. E se você sente que chegou nessa parte da sua jornada, onde algo já mudou dentro de você, mas o novo ainda não se manifestou lá fora, esse vídeo pode ou vai te entregar as chaves. Porque a prosperidade verdadeira começa com identidade, com propósito e aliança. Vamos entender o que muda quando a gente responde ao chamado de subir a Betel. Vamos enxergar com profundidade como Deus trabalha quando alguém está pronto para ativar o código da prosperidade com propósito. Esse capítulo é um manual espiritual para quem está em transição, para quem rompeu com o velho eu, mas ainda não viu os frutos dessa transformação no mundo real. No versículo 1, a voz de Deus ecoa muito clara a Jacó. Ele diz, sobe a Betel e habita ali. E aqui já temos a primeira chave. Deus não diz apenas volta, ele diz sobe. Porque a jornada espiritual sempre envolve elevação, reposicionamento, sair do plano natural para acessar o sobrenatural. Betel é o lugar onde Jacó teve seu primeiro encontro com Deus, onde ele fez votos, onde a presença foi real. E agora, depois do caos, depois da omissão, Deus chama Jacó de volta ao propósito original. Isso nos mostra que prosperidade verdadeira começa no altar, começa no lugar onde a promessa foi feita, onde a fé foi ativada pela primeira vez. Em seguida, no versículo 2, Jacó dá uma ordem muito clara na sua casa. Lançai fora os deuses estranhos que há entre vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Isso aqui é fortíssimo. É o segundo passo no caminho da prosperidade com propósito, a purificação. Jacó entende que subir a Betel exige separação, exige abandono de tudo aquilo que ainda estava preso ao velho eu. E não se trata só de ídolos físicos, mas de mentalidades, influências e até imagens que já não representam mais quem Deus está formando. Quando ele manda mudar as vestes, ele está dizendo a nossa aparência, a nossa identidade, o nosso posicionamento, tudo precisa refletir o novo tempo que estamos entrando. E aqui a gente já começa a ver a progressão do processo. No espiritual, o chamado de Deus. No emocional, purificação, reposicionamento. E em breve, no material, a manifestação da promessa. Do versículo 9 em diante, algo profundo acontece. Deus aparece novamente a Jacó e diz, teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, e sim Israel será o teu nome. Isso não é só uma mudança simbólica, é uma reconfiguração total da identidade. Jacó, o usurpador, o enganador, o fugitivo, se torna Israel, que é o que luta com Deus e prevalece. E esse código da prosperidade, ou seja, é isso que ativa o código da prosperidade.
Quando a gente rompe com o velho eu e sobe a Betel, Deus nos chama pelo nome e carregamos com propósito. A partir daí, ele não fala mais com a sua dor, ele não fala mais com a sua missão, ele não trata mais com o que te feriu, mas com o que vai te expandir. Então, finalmente, vem a ativação do que a maioria das pessoas busca, a manifestação da promessa. Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações procederão de ti. Essa é a renovação da aliança feita lá atrás com Abraão. Só que agora ela vem depois do rompimento, depois da purificação, depois da redefinição de identidade. É aqui que a gente entende a prosperidade com propósito é o resultado de uma progressão espiritual, emocional e só depois material. Deus não libera a multiplicação antes de tratar a identidade. Ele não derrama a bênção antes da purificação e ele não confirma a aliança enquanto ainda estamos presos ao que ficou para trás. Jacó teve que subir, teve que limpar, teve que se reconhecer pelo novo nome. E só então o céu abriu de novo. E talvez seja isso que está faltando em tantas vidas. Não é que Deus não queira nos abençoar, não é que não tenhamos fé, mas o código da prosperidade só é ativado quando a sequência divina é respeitada. E é justamente aqui que entra o primeiro código poderoso revelado em Gênesis 35, o código do reposicionamento espiritual. Quando Deus diz a Jacó, sobe a Betel, ele está dando uma ordem simples, mas espiritualmente carregada de revelação. Essa frase carrega uma convocação profunda, não apenas geográfica, mas existencial. Sobe a Betel significa volta ao lugar da promessa, volta ao início onde tudo começou entre você e Deus. Volta ao lugar onde você se rendeu, onde você chorou, onde você fez votos, onde a sua fé foi marcada por uma experiência real com o Eterno. Muita gente quer prosperidade com propósito, quer ativar o código da abundância divina, quer viver liberdade financeira, emocional, espiritual, mas se afastou de Betel, se afastou do altar. Está tentando avançar na vida, construir, crescer, conquistar, mas sem estar no lugar da presença. E Gênesis 35 nos mostra com clareza: prosperidade de verdade começa com reposicionamento, começa com obediência, começa com retorno. Deus poderia ter dado qualquer outra instrução a Jacó. Poderia ter dito: vai e conquista Canaã, multiplica teu gado, constrói tua tenda aí em tal lugar, mas não. O primeiro passo de Deus para ativar o que ele já havia prometido era esse. Volta ao altar, porque tudo começa ali. E o mais interessante é que Betel não é um lugar novo para Jacó. Ele já tinha passado por lá antes. Foi onde ele teve o sonho da escada, onde viu o anjo subindo e descendo, onde o céu se conectou com a terra. Ele até chamou aquele lugar de casa de Deus. Mas depois se desviou, se envolveu em conflitos, traições, fugas e dores. Agora, anos depois, Deus o chama de volta para o mesmo ponto.
Isso é um padrão na vida daqueles que querem romper com o velho eu e ativar o código da prosperidade. Deus sempre vai nos levar de volta ao início para nos lembrar de quem somos e onde Ele nos encontrou. Esse reposicionamento é mais do que uma volta física, é um reencontro com a essência. Talvez essa, talvez seja essa palavra que mais precisamos hoje. Talvez a gente tenha rompido com hábitos, com lugares, com pessoas, mas ainda não voltamos ao altar. Ainda não nos reposicionamos espiritualmente diante de Deus. Nos afastamos do lugar da presença, do propósito, da identidade. E aí a vida trava, progresso não vem, a colheita não aparece, porque sem altar, sem a promessa ativada, sem presença, não há multiplicação. A prosperidade com propósito só flui a partir de uma vida que está ancorada na presença do Criador. E quando Deus diz sobe a Betel, Ele está dizendo também não fique mais onde você está. Porque para quem rompeu com o velho eu, não faz mais sentido continuar nos mesmos ambientes espirituais, emocionais ou até físicos. Deus está nos chamando para subir, para sair da estagnação, da religiosidade morta, da fé sem vida e habitar novamente no lugar da presença. Porque só nesse lugar é que o código da prosperidade começa a ser liberado sobre a nossa vida. Não é sobre subir por subir, é sobre voltar com consciência, com reverência, voltar para habitar, não como hóspede, mas como quem pertence. Que a partir desse retorno que o processo se aprofunda, porque depois do chamado vem a segunda etapa, a purificação. O código da purificação e do desapego. Se reposicionar espiritualmente é o ponto de partida, purificar-se é o passo de coragem que realmente separa quem quer apenas mudança externa de quem está pronto para viver prosperidade com propósito de forma real e duradoura. No versículo 2, Jacó se levanta como líder da sua casa e dá uma instrução firme. Lançai fora os deuses estranhos que há entre vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Perceba o peso dessa ordem. Jacó está liderando um processo de descontaminação espiritual e emocional. Não dá para subir a Betel carregando deuses antigos, os amuletos passados, as crenças limitantes que nos mantiveram presos no ciclo de escassez, de medo, insegurança. Não dá para viver o novo vestido com as roupas de quem ainda está emocionalmente amarrado ao velho. Isso aqui é simbólico, mas ao mesmo tempo prático. Os ídolos que precisam ser deixados para trás podem ser vícios, dependências emocionais, padrões de pensamento, orgulho, mágoas, alianças que não combinam mais com o chamado de Deus sobre nossa vida. E veja, Jacó não manda apenas tirar os ídolos, ele diz para todos se purificarem. Isso fala de um processo mais profundo. Não é só jogar fora o que é visível, é tratar aquilo que está ou estava escondido dentro.
Porque a verdadeira prosperidade nunca se manifesta num coração que está dividido entre dois senhores. Jesus dizia, ou disse isso claramente: ninguém pode servir a dois senhores. E Jacó entendeu isso. Ele sabia que se quisesse ativar o que Deus prometera, ele teria que passar sua casa inteira por um processo de santificação. E tem mais, ele ordena que troquem as vestes. E por que isso é importante? Porque naquela altura, a roupa representava posição, fase da vida, estado espiritual. Trocar as vestes significa romper com a velha identidade. Significa dizer, eu não sou mais aquele que mentia, que fugia, que vivia com medo. Eu sou alguém novo, caminhando para um novo tempo. E quantas pessoas hoje estão buscando avanço material, emocional, espiritual, mas continuam vestindo as mesmas roupas da dor, da vergonha, do passado não tratado? Continuam carregando ídolos no bolso da alma, memórias mal resolvidas, hábitos que contradizem aquilo que professam em oração? A purificação que Deus exige da manifestação da promessa é um filtro. É o momento em que Deus separa o maduro do imaturo. Porque prosperidade sem purificação é destruição disfarçada de bênção. Jacó sabia disso. Por isso ele não hesitou, ele liderou, ele exigiu, ele limpou. Isso fala também sobre nós. Talvez hoje a gente precise tomar essa mesma postura. Rompemos com o velho eu, Deus nos chamou para subir, mas ainda há ídolos escondidos. Ainda há vestes antigas que precisam ser trocadas. E enquanto essas coisas não forem entregues, a promessa não desce. O céu não se movimenta, a prosperidade não se manifesta. Não fomos chamados para subir a Betel sujo, distraído ou dividido. Fomos chamados para subir limpo, com o coração inteiro, com a alma renovada. Porque só assim o próximo passo pode acontecer. E é exatamente o que vem a seguir que vai mudar tudo. Quando Deus te chama pelo nome novo que Ele mesmo te deu. E é depois da purificação que algo extraordinário acontece. Jacó sobe, obedece, limpa a casa, troca as vestes e então Deus aparece novamente a ele. E quando Deus fala, ele não entrega uma nova instrução ou uma nova missão. Ele entrega uma nova identidade. No versículo 10, o Senhor declara: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, e sim Israel será o teu nome. E aqui se revela um dos códigos mais profundos de Gênesis 35, o código da identidade renovada. Esse código é essencial para quem quer viver a verdadeira prosperidade com propósito, porque não existe prosperidade legítima onde há confusão de identidade. Deus não prospera máscaras, Deus não abençoa versões distorcidas de quem a gente finge ser. Deus prospera quem assume de forma autêntica a identidade que Ele mesmo deu. E é por isso que antes de liberar multiplicação, Deus confirma primeiro, teu nome agora é Israel. Jacó, o nome antigo significa enganador, usurpador, alguém que conquista por astúcia, que vive na defensiva, que manipula para vencer. Mas esse nome já não representava mais quem ele era depois de tudo que viveu. Depois do rompimento, da luta com o anjo, da purificação. E agora em Betel, no altar, após o reposicionamento,
e o desapego das velhas amarras, Deus carimba a nova identidade sobre ele. Israel, o príncipe de Deus, o que luta com Deus e prevalece. E talvez isso esteja acontecendo com algum de nós. Já não somos mais quem a gente era, já rompemos com o velho eu, já passamos pelo processo de limpeza, mas ainda estamos vivendo com a alma apegada a um nome antigo. Uma história de dor, a um rótulo que colocaram em nós. E é por isso que, mesmo mudando por dentro, ainda não prosperamos por fora. Porque estamos tentando ativar o código da prosperidade com um nome que já não é mais nosso. Deus está dizendo: eu não posso multiplicar um personagem, eu só prospero identidades verdadeiras. Isso significa que a partir do momento em que aceitamos quem somos, em Deus, com missão, com propósito, com chamada, tudo começa a se alinhar. Porque o céu responde ao nome que Deus nos deu, não ao que os outros nos deram. O rompimento verdadeiro não é só com o pecado ou com o passado. É com o rótulo da antiga versão, é com o Jacó que ainda carregamos nos pensamentos, mesmo depois de ter subido o monte da obediência. E sabe o que é mais poderoso nisso? É que Deus já havia dito isso a Jacó antes, no episódio da luta com o anjo. Mas agora ele confirma. Agora é oficial, agora é no altar. Porque existe uma diferença entre ouvir o que Deus diz que a gente é e assumir essa identidade de forma pública, consciente, madura. Isso só acontece em Betel, no lugar da presença, no lugar da entrega. A identidade renovada é a chave que abre a porta da colheita. Porque quando a gente entende quem somos, paramos de correr atrás do que não nos pertence. E começamos a atrair aquilo que está alinhado com o nosso novo nome. E é só depois disso que Deus avança para a próxima etapa, porque agora, com a identidade certa, Ele pode renovar a aliança e liberar a promessa da multiplicação. E é só depois da identidade ser confirmada, depois que Jacó se torna de fato Israel, que Deus libera algo ainda mais profundo, a restauração da aliança. No versículo 11, Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação e uma multidão de nações procederão de ti. E com essas palavras ele ativa o que a gente chama de código da aliança restaurada. Aqui Deus não está dizendo algo novo. Ele está reafirmando a mesma promessa que havia feito a Abraão e Isaac. Só que agora ele entrega essa mesma palavra diretamente a Israel. Esse momento representa o que chamamos de selo espiritual de reinício. Porque até aqui Jacó havia vivido promessas herdadas, palavras lançadas no passado, sinais de um destino maior, mas agora, após romper com o velho eu, depois de purificar-se, subir a Betel e ser chamado pelo novo nome, ele entra oficialmente em uma nova aliança pessoal com Deus. A aliança que antes era de seus antepassados, agora se torna dele, viva, ativa, pulsante. E esse é um dos princípios mais negligenciados por quem deseja prosperar com propósito. Toda prosperidade duradoura precisa estar firmada numa aliança viva com Deus. Muita gente busca por métodos, estratégias, ferramentas, técnicas, achando que a prosperidade só depende de inteligência ou esforço. Mas a Bíblia é clara.
Sem aliança, todo avanço é frágil, toda conquista é instável e toda abundância é passageira. O que Deus entrega a Israel nesse momento não é apenas uma bênção, é uma transferência de legado. É a confirmação de que tudo que ele prometeu antes está agora sob a guarda e responsabilidade de um homem transformado. Um homem que passou por um processo, um homem que não apenas ouviu, mas respondeu ao chamado. Um homem que não quis apenas mudança, mas se purificou, se posicionou, se reconheceu como filho e agora está pronto para caminhar em aliança. É importante entender que essa aliança não é simbólica. Ela envolve uma relação contínua de fidelidade, honra, direção, compromisso. Quando Deus diz frutifica e multiplica, e a terra que dei a Abraão e Isaac darei a ti e a tua descendência, ele está estabelecendo uma linha de continuidade espiritual. Prosperidade com propósito não é sobre enriquecer de forma isolada, mas sim sobre gerar impacto através de uma conexão que transforma vidas, que constrói heranças e estende promessas às próximas gerações. E isso só é possível quando caminhamos debaixo de uma aliança viva. Talvez seja isso que esteja faltando em muita gente hoje. Já ouviram promessas, já fizeram orações, têm fé, mas ainda não têm uma aliança consciente, intencional, selada com Deus. Ainda não vivem como filhos do pacto. Estão caminhando com as ferramentas do mundo, mas sem a cobertura do reino. E é aí que tudo começa a desmoronar. Porque sem aliança não há multiplicação legítima, sem aliança não há propósito sustentado, sem aliança não há prosperidade verdadeira. O que Deus está mostrando em Gênesis 35 é que a prosperidade com sabedoria, com propósito, com legado, nasce depois da restauração da aliança, não antes. É por isso que a sequência é tão importante. Primeiro vem o chamado, depois a purificação, depois a nova identidade, e só então a aliança é renovada e a promessa reativada. Só depois disso é que ele diz: a terra será tua, a nação sairá de ti, e eu serei contigo. Essa promessa não foi feita a um Jacó enganador, ela foi confirmada a um Israel transformado. E agora que a aliança está restaurada, que a identidade foi firmada e o altar foi reconstruído, algo ainda maior começa a se mover. Porque depois que o espírito está alinhado, depois que a fé se fortalece e a mente se renova, chega a hora de encarar o mundo real e deixar legado mesmo diante das perdas. E depois que Deus restaura a aliança, confirma a presença, estabelece a identidade, o texto de Gênesis 35 nos revela um dos momentos mais humanos e impactantes da história de Jacó, a perda. A partir do versículo 16, vemos que a caminhada continua, mas agora com um novo peso. Raquel, sua esposa amada, entra em trabalho de parto, dá à luz e morre. E aqui nesse ponto tão sensível da história é revelado mais um princípio profundo para quem deseja ativar a prosperidade verdadeira com propósito, o código do legado e da continuidade. Porque veja, até agora falamos de altar, de identidade, de aliança, mas chega um momento em que a vida nos testa no campo mais difícil, quando você precisa continuar construindo o mesmo em meio à dor. Quando você é chamado a avançar mesmo após perder algo ou alguém precioso. E Jacó, agora Israel, faz exatamente isso.
Ele inteira Raquel e continua. Ele chora, mas não para. Ele sofre, mas não abandona a jornada. Porque ele entende que prosperidade verdadeira não é sobre ter uma vida sem perdas, mas sim sobre deixar um legado mesmo através das dores. Muita gente quer ativar a prosperidade, mas acha que isso é viver sem lutas, sem lágrimas, sem rupturas. Só que o código de Gênesis 35 nos mostra o oposto. Deus nos abençoa, sim. Ele renova promessas, nos chama pelo novo nome, nos coloca em aliança, mas mesmo assim haverá perdas no caminho. E é nessas horas que se prova se estamos construindo com propósito ou apenas acumulando por vaidade. Jacó sepulta Raquel e segue. Ele constrói um pilar em sua memória, ele honra aquela dor, mas não estaciona nela. Isso é uma mensagem forte para todos que estão buscando prosperar com sabedoria. O propósito não para por causa do luto. A missão não é cancelada por causa da perda, o chamado continua. O legado precisa ser deixado. Jacó compreende isso. Ele continua edificando, continua formando sua família, continua expandindo promessa, mesmo estando em luto. E repara em como esse legado se manifesta no texto. Dali para frente, Gênesis menciona os filhos, os descendentes, a estrutura daquilo que Israel estava estabelecendo. Isso é prosperidade com continuidade. Porque a riqueza que não se transforma em legado morre com a gente. Mas aquilo que a gente constrói em aliança com Deus, mesmo que passemos por vales sombrios, gera fruto por gerações. Quantas pessoas querem enriquecer, mas não pensam em continuidade? Querem prosperidade, mas não têm estrutura emocional para lidar com as perdas. O código que Gênesis 35 nos entrega é claro. Você só avança com firmeza se o que você está construindo não depende das circunstâncias externas, mas sim de um propósito firmado na rocha. Jacó avançou porque sua prosperidade não estava baseada em uma pessoa, mas em uma promessa. Ele deixou herança, não só bens. Ele levantou filhos, construiu história, afincou marcos. Ele sabia que tudo que Deus havia falado com ele precisava ser transmitido, multiplicado, expandido. Isso é reino. Isso é mentalidade de legado, isso é o que separa a prosperidade superficial daquela que transforma gerações. E é com esse senso de continuidade que encerramos esse capítulo tão denso e revelador. Mas ainda há mais para entender, porque o que Gênesis 35 nos mostrou até aqui é só uma parte de um plano maior. E no próximo trecho dessa jornada, vamos descobrir o que acontece quando o céu reconhece que você passou por todas essas fases e finalmente libera o avanço visível, sustentável e cheio de propósito. O rompimento com o velho eu não é o fim da jornada, é o começo de tudo. É o ponto zero de uma nova construção, de uma vida real alinhada com o céu, firmada em princípios eternos. E se você chegou até aqui é porque alguma coisa já rompeu aí dentro. Você já não é mais o mesmo. Você já sente que algo precisa mudar por fora, que chegou a hora de viver aquilo que a palavra promete. Prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria, liberdade com identidade. Gênesis 35 nos mostrou que depois da crise, Deus chama de volta. Depois da omissão, Ele chama ao reposicionamento. E é nesse chamado que tudo muda.
Quando Jacó sobe a Betel, ele não está subindo um monte. Ele está entrando em um novo tempo. Um tempo de purificação, de renomeação, de aliança restaurada. E só então a prosperidade começa a se manifestar com a continuidade e legado. Você já fez o mais difícil, rompeu. Agora é hora de subir. Subir para perto de Deus, subir para o lugar onde as promessas são ativadas. Subir para viver o novo nome, a nova estação, o novo ciclo. Não tenha medo das perdas, não tenha medo das mudanças. O que Deus tem para você vai além do que você perdeu. É tempo de recomeço com fundamento, é tempo de prosperar com direção divina. E no próximo vídeo vamos ver o que acontece quando essa aliança começa a produzir resultados visíveis. Como o céu libera avanço estratégico para quem vive debaixo do propósito. Então, se isso fez sentido para você, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa romper com o velho e ativar o novo. O código continua e o próximo passo te espera. No próximo vídeo vamos ver sobre Gênesis 36 e talvez você pense, esse capítulo é só uma genealogia, uma lista de nomes que eu nunca vi. Mas calma, existe um segredo poderoso escondido ali. Porque enquanto Jacó está vivendo seu processo de transformação, seu irmão Esaú está construindo um império. Rápido, visível, aparentemente estável. A pergunta é, por que alguém que não foi escolhido prospera tão rápido? O que Gênesis 36 revela sobre a diferença entre prosperidade aparente e prosperidade com propósito. Qual é o final daqueles que constroem sem aliança? E o que isso diz sobre o nosso tempo de espera, o nosso processo e o nosso chamado? Você vai se surpreender com o que está por trás desses nomes e linhagens. Então não perca, o próximo vídeo vai confrontar o que muita gente acredita sobre sucesso e acelerar nossa visão espiritual. Nos vemos lá.